Se mantendo ainda na aba Configurações, temos aqui a opção Profissionais. Nesta tela, onde você irá cadastrar todos os profissionais que participarão da execução da sua obra, produto ou serviço que você esteja orçando. No nosso caso, uma obra. Então, dando uma olhada rápida na tabela, nós verificamos que a tabela tem 3 colunas. Uma é o ID, que trata-se do ID de registro, a numeração de registro desse profissional. Essa numeração é uma numeração única e você não deve se preocupar com ela. Isso é apenas para uso do sistema, tá ok? A segunda coluna é a coluna onde você atribui um nome para esse profissional. Você observa aqui, temos ajudante de pedreiro, ajudante de serralheiro, ajudante de eletricista e assim por diante. E a terceira coluna remete ao valor da hora deste profissional. Pronto, aqui em cima nós temos alguns botões. Vou falar sobre todos eles. O botão verde, com o sinal de mais, é um botão para você inserir novos dados na coluna. Observe que você não vai ter acesso à edição direta da coluna. Isso é uma forma de proteger a planilha para que você não perca as fórmulas ou as conexões entre as tabelas. Então, sempre que você precisar inserir ou alterar ou até mesmo excluir os dados dessa tabela, você deverá usar esses botões. Então vamos lá, o primeiro botão, que é esse botão verde com sinal de mais, é um botão para inserir novos profissionais. Então, sempre que você clicar nele, vai se abrir na sua tela um formuláriozinho com 2 campos. O primeiro campo é profissional e o segundo campo é o valor da hora. Então é bem intuitivo, né? Você observa que os dois são obrigatórios. Se você tentar cadastrar com algum dos campos em vazio, ele vai mostrar uma mensagem de erro para você, dizendo que os campos são obrigatórios. Então vamos, como exemplo, inserir que vamos precisar de um operador de empilhadeira, tá? Lembrando que eu estou escrevendo tudo em maiúsculo, porque isso é um padrão pessoal meu, tá? Você não precisa preencher tudo em maiúsculo. E o valor da hora desse operador de empilhadeira seja R$13. Neste campo de valor, não só neste formulário como em todos os outros formulários, você vai observar que não vai conseguir preencher letras, evitando assim algum erro de cálculo no próprio Excel ou no próprio Visual Basic. Então, esse campo já é protegido e você só vai conseguir digitar números nele. Então, vamos dizer que o valor da hora deste operador de empilhadeira seja R$13,50. Então, clicando em cadastrar, observa aqui que ele já apareceu na nossa planilha, na nossa tabelinha aqui, e a tabela já foi organizada em ordem alfabética. Então, o operador vai aparecer seguindo a ordem alfabética da tabela. O segundo botão aqui do topo é o botão de edição. Na planilha, sempre que você vir uma estrelinha, este será o símbolo de edição. Então, digamos que nós tenhamos preenchido algum dado desse aqui errado, como o próprio operador de empilhadeira, e eu preciso editar. Como, por exemplo, digamos que eu digitei a hora dele errado, 13h50, e eu queria que fosse, na verdade, 15h50. Então, para poder editá-lo, eu preciso clicar nele e depois clicar na estrelinha. Então, o formulário vai se abrir com os dados já preenchidos e eu me permitindo editá-los. Observe que, fechando aqui rapidamente o formulário, se eu clicar fora dessa tabela e tentar abrir o formulário de edição clicando na estrelinha, isso não vai acontecer. Se eu clicar no título da tabela e tentar editar, isso não vai acontecer. Eu estou restrito a este espaço. Não necessariamente eu preciso clicar no nome do profissional. Posso clicar em qualquer célula do registro, da linha de registro desse profissional. Por exemplo, vamos clicar aqui no valor da hora. Vamos abrir o formulário de edição e observe que ele já trouxe para mim os dados do operador de empilhadeira. Então vamos alterar aqui o valor da hora de R$13,50 para R$15. Clicamos no botão editar e observa aqui que o valor da hora do operador de empilhadeira foi alterado. O terceiro botão, aqui em cima, é esse botão vermelho com um X, é o botão de exclusão. Então, se eu quiser excluir qualquer um desses profissionais,
basta eu selecionar qualquer célula da linha de registro dele e depois clicar no botão de excluir. É importante deixar claro que para excluir profissionais, você não vai conseguir excluir mais de um profissional por vez. Você só vai conseguir excluir um por cada operação. Então, vamos lá, operador de empilhadeira. Se eu clicar, seleciono uma das células da linha de registro e clico no X vermelho. E aí ele mostra para a gente, a planilha mostra para a gente esta mensagem. Pergunta se você quer realmente excluir este profissional e ainda informa que, se você confirmar essa operação, todos os registros de hora homem envolvendo este profissional também serão excluídos. Então é muito importante você ter atenção de que, se de repente você apenas inseriu errado uma informaçãozinha errada e você já fez todo o seu orçamento, percebeu que essa informação estava errada já no final do seu orçamento, é importante você apenas editar essa informação do profissional aqui. Se de repente você criou um profissional e realmente não usou ele, não há necessidade dele estar na planilha, você pode vir aqui e excluir sem nenhum dano ao seu orçamento. Ou, um terceiro caso, se você inseriu todos os dados de hora homem trabalhado e verificou que não vai mais precisar de operador de empilhadeira por algum motivo, você pode vir aqui excluir este profissional e aí todos os seus registros de hora homem envolvendo operador de empilhadeira também serão excluídos, facilitando assim o seu trabalho. Você não vai precisar buscar todos os registros e excluir um a um. Então vamos lá, vamos confirmar a exclusão, tá? Observa aqui que ele já excluiu aqui da nossa tabela e se nós tivéssemos outros registros lá em hora homem também teriam sido apagados. Aqui mais dois botões, que são os botões de salvar e salvar como, que eu já expliquei. O botão para você voltar ao dashboard, que também já foi explicado. E aqui no canto superior direito tem um botão chamado limpar tabela. Ao clicar neste botão, ele vai aparecer uma mensagem informando que, se você confirmar a operação, você vai limpar toda essa tabela de profissionais, ela vai estar zerada para você começar um novo trabalho. Lembrando que, se você limpar a tabela de profissionais, você automaticamente também vai limpar a tabela de hora homem. Então, muito cuidado quando for executar esta operação. E para finalizar esta tela, observemos que, se tentarmos cadastrar o mesmo profissional novamente, a nossa planilha vai nos retornar uma mensagem informando que esse profissional já possui cadastro. Então, como exemplo, eu vou tentar cadastrar eletricista novamente. Então, vou digitar aqui no nome do profissional eletricista, e o valor da hora, vou atribuir um valor de R$15 a hora. Clicando em cadastrar, ele me mostra uma mensagem informando que o profissional já possui um cadastro. Outra observação, também muito importante, é que o Visual Basic ele faz distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, se eu cadastrei eletricista com letras maiúsculas, depois tentar cadastrar novamente usando letras minúsculas, como por exemplo aqui eu digitei o último A minúsculo, clicando em cadastrar, ele vai permitir o cadastro, pois a planilha, o Visual Basic, vai identificar que são profissionais diferentes. Então, muito cuidado com o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Esta mesma lógica também funcionará para a tabela de cadastro de máquinas. Voltando lá para o menu superior, ainda em configurações, temos a opção máquinas. Você vai observar que a tela é muito parecida com a tela de profissionais e que ela vai funcionar de forma simétrica à tela de profissionais, onde você vai ter o botão de adicionar máquina com o valor da sua hora, editar alguma máquina já existente, excluir caso você deseje, e o que é importante frisar aqui é que quando você exclui um profissional lá na tabela de profissionais, ele também vai limpar os dados de hora homem associados àquele profissional. No caso da máquina, se você excluir alguma máquina, ele vai limpar os registros de hora máquina associados a esta máquina que você está excluindo. E por fim, aqui no canto direito, no canto superior direito, também temos o botão de limpar tabela.
Ao clicar nele, ele vai abrir uma mensagem de limpar tabela, muito parecida com a mensagem que é mostrada na tabela de profissionais. Com a diferença que, ao confirmar esta operação, você irá apagar a tabela de máquinas e também vai limpar toda a tabela de hora máquina. Então é isso, até a próxima aula.